Bom, rapaziada, mais um ótimo corte aqui do Humberto Matos, do canal Saia da Matrix, no Desce a Letra. Esse encontro dele rendeu muito. Busca por respostas, muitas vezes os jovens são cooptados por essa parada que faz muito sucesso na internet e que você já comentou algumas vezes, que são os ANCAPs. Eles, às vezes, caem pro lado de lá. ANCAP aí, pra quem não sabe, o Paulinho Cogos, gente. Paulinho Cogos é ANCAP. Aí entendem o Estado como o grande vilão de tudo, é só joga o dinheiro na nossa mão que a gente resolve. Como que você analisa isso? Porque eu sei que você já conviveu, né, muito com esse... E ANCAP nem é gente, hein? Com esse público, assim, eu digo, sobre fazer conteúdo e tudo mais. Como que você vê essa popularidade desse negócio que, honestamente, só para dar um panorama, quando eu comecei a me aprofundar nos conteúdos da esquerda radical, realmente você vai se aprofundando e você vai mergulhando cada vez mais, e toda a dúvida essencial que eu tinha, eu tiro, elas são sanadas. Sim. Mas no ANCAP, a parada tem a profundidade de um pires, e é um monte de interrogação, e eu fico me perguntando como que isso consegue ser tão popular, sabe? E eu queria acrescentar uma... Eu não sei o que o Humberto vai dizer, mas eu acredito que seja tão popular justamente por causa disso. Porque a maioria das pessoas vai até onde a profundidade é de um pires. Exatamente isso. Os ANCAP, eles são isso. Eles acham que eles vão resolver. Se pergunta como é que vai resolver. É menos Estado. Libera tudo. E foda-se. Coisa na pergunta do Cauê. E se você puder começar explicando o que é um ANCAP, e aí... Certo. Sabe? Porque, aliás, você estava falando sobre a dúvida geral, sobre liberalismo, porque às vezes essa palavra, ela traz um termo, ela é um termo sedutor. Pô, eu quero liberar tudo. Eu quero liberdade. Eu também quero liberdade. Como assim pode ser ruim? Então, se você pudesse partir primeiro de como o liberalismo gerou os ANCAPs e a gente fazer um pouco e aí, hoje em dia é muito mais um xingamento, né? Hoje já tá pegando como xingamento, felizmente, né? Porque liberal. Você é liberal? Libera o Butica aí. Cara, vamos começar pelo liberalismo. A primeira parada que a galera tem que entender é que liberalismo não versa sobre liberdade. Aí, ó. Tá? Liberalismo é uma ideologia que versa sobre propriedade, entendeu? Então, na verdade, quando um liberal tá falando, ele não tá falando em liberdade de irrestrita, bom, vamos liberar geral, vamos ser liberalista, sei lá eu. Não, é a liberdade de fazer comércio e de ter a minha propriedade e fazer com a minha propriedade o que eu bem entender. Tá? Então, o liberalismo é isso, ele não é uma filosofia sobre... Porra, o que vai ter de corte do Humberto aí no canal dos liberais, ele falando isso, é na sacanagem não, hein? Liberdade, ele é uma filosofia sobre propriedade. Isso é teoria deles, saca? É teoria deles, assim, é sobre isso. E o anarcocapitalista, porque ANCAP é uma abreviação de anarcocapitalista. Começa aí a excrescência, porque o anarquista, ele é um cara que quer acabar com o Estado, mas o anarquismo é de esquerda, e essa galera é de extrema direita. Porque o anarquista, ele quer acabar com o Estado porque ele entende que o Estado, ele é um instrumento de dominação de classe. Assim, os anarquistas não vão gostar da minha simplificação, mas resumindo assim, a diferença é que os anarquistas, eles não têm a primazia da organização coletiva, do método organizativo. Eles acreditam que a própria dinâmica do capitalismo vai produzir uma autofagia que vai fazer com que o capitalismo não suporte mais, e aí sem capitalismo não vai haver mais a necessidade do Estado, ok, vamos superar. Porra, vou falar pra vocês, anarquismo é um negócio que não me desce de jeito nenhum. Eu sei que tem muitas teorias por trás disso, mas a teoria do anarquismo é basicamente não ter governo, não ter nada, não ter controle. E a maioria das pessoas que eu vejo dizendo que gostariam de ser anarquistas, que são anarquistas, que gostariam do anarquismo, não durariam 30 minutos, literalmente, que se não tivesse o governo. Gente, se não tivesse o governo, ia ser o Mad Max. Pra mim, a anarquia é isso. É um Mad Max. Não já assistiram aquela série de filmes Mad Max? Mano, é cada um por si e Deus por todos. Quem tem o maior grupo com maior quantidade de armas vai sobreviver. É basicamente isso. Nós comunistas achamos que isso não vai acontecer, sabe? Ou a gente derruba o capitalismo ou ele jamais vai cair. O ANCAP, ele parte desta ideia da ausência do Estado, que seria a base mais elementar do anarquismo, porém ele é da direita. Então ele vai dizer assim, não, o Estado é malvadão,
E a gente tem que acabar com o Estado. Por isso eles se dizem anarquistas. Porque assim como os anarquistas, eles querem acabar com o Estado. Mas qual é o lance? O anarcocapitalismo, ele é um fenômeno que vai surgir lá nos Estados Unidos, sei lá, dos anos 70 ali, que é uma espécie de ideologia feita sob encomenda. A parada é a seguinte, serve a ideologia. E a ideologia, né, para nós marxistas, ela é o quê? Ela é uma ferramenta do capitalismo para manter o capitalismo. Então, assim, existem aparatos de dominação ideológica que vendem ideias para a classe trabalhadora e faz a classe trabalhadora acreditar que é livre, que pode virar patrão, que pode virar burguês. E o anarcocapitalismo está nesse contexto. E eles bebem naquilo que todo liberal bebe, que é o senso comum. Então, assim, a galera não gosta de imposto. Por quê? Pô, imposto é ruim, eu tenho que pagar imposto. Assim, ninguém gosta de imposto, também não gosta de imposto. Então, imposto é roubo, porra! a primeira coisa, imposto é roubo, né? Caralho, essa foi coordenadinha, hein, mané? Então o imposto é do Estado, o Estado não produz nada, o Estado é um parasita. Então isso tudo é o que há de mais superficial na análise dessa parada e eles partem disso. E aí então, como eu não quero pagar imposto porque eu quero meu PlayStation mais barato, entendeu? Então foda-se o Estado é mau, então vamos derrubar o Estado. Então o anarcocapitalista é isso, entendeu? O maneiro é que, porra, eu não quero que o Estado exista porque eu quero pagar menos no meu PlayStation, mas sem Estado não tem energia elétrica, não tem rodovia, não tem porra nenhuma. Ah, é porque a gente vai fazer por conta própria. Não, não vai. É um anarquista, então ele quer acabar com o Estado, mas ele é capitalista. Aí já tem um problema básico, entendeu? Por quê? Porque para haver capitalismo, tem que haver propriedade privada. E o Estado, como diz o Marx, é o balcão de negócio da burguesia. Ele é um instrumento de dominação de classes. O Estado existe para que exista a propriedade privada. Então se você acabar com o Estado, você acaba com o capitalismo. Só que essa galera se nega a entender isso, entendeu? Porque se entender isso, acaba o anarcocapitalismo. Então, assim, é uma parada que tem uma série de teorias por trás para justificar essa proposição que é ideológica. E o anarcocapitalismo, ele faz uma parada para conseguir convencer essa galera, que é mais ou menos assim, eles têm que transformar o presente em passado, saca? Então, por exemplo, assim, a sociedade não é boa, porque o capitalismo não existe ainda. Tipo assim, quando nós chegarmos no capitalismo é que vai ficar bom. Porra, esse nível aí de ANCAP eu nunca tinha visto, hein? Porra, alguém aí já tinha visto isso? O ANCAP dizer que a gente não chegou no capitalismo ainda, que quando chegar no capitalismo, isso eu nunca tinha ouvido falar. Saca? Por quê? Porque o que se vive não é bom, e se eles admitirem que o que se vive é o capitalismo, pô, então o capitalismo é ruim. Então eles dizem, não, isso é corporativismo. Saca? Eles dizem, não, o capitalismo é outra parada, né? O capitalismo é livres trocas. Como se... É outra coisa que não existe, porque comércio não é uma coisa restrita ao capitalismo. Você tinha comércio na Babilônia, saca? Porra, não, o capitalismo é um acúmulo de capital, justamente, ele citou a Babilônia ali, mas o comércio existe desde que o ser humano é ser humano. Você tem troca e comércio de coisas. E já existia moeda e não existia capitalismo. Então, assim, não é... Até porque livre troca mesmo não existe. Nunca, nenhuma troca é livre. Ela é sempre condicionada por uma série de coisas. Então, assim, os anarcapitalistas... Inscreva-se no canal. Toda vez que alguém se inscreve no meu canal, um bolsominion chora. Já vai lá embaixo, aciona o sininho. Tem vídeo, tem live. Todo dia, quase todo dia. Mas aciona o sininho. Começou uma live, saiu um vídeo. Você vai ficar sabendo. Já dê seu like para fortalecer o engajamento. Deixa um comentário para fortalecer o engajamento também. Eles servem ao liberalismo. Entendeu? Por quê? Porque é aquela parada, o jovem está totalmente com dificuldade de encontrar perspectiva no capitalismo. Então você tem que dizer pro jovem, não, cara, isso não é capitalismo. Tu tem que lutar pelo capitalismo. Então eles pegam aquele ímpeto revolucionário da juventude e transformam o capitalismo em algo revolucionário. Porra, isso é verdade. Cara, já perceberam que essa galera, os ANCAPs, os liberais, os bolsonaristas, e a gente tá vendo isso muito... Eles se acham revolucionários. Eles acham que eles estão lutando contra um sistema, mas eles são um sistema. Tanto os ANCAP, quanto os liberais, quanto os bolsonaristas, os caras lutam a favor do sistema, mas eles defendem o sistema com unhas e dentes, os liberais mais do que tudo. E na cabeça deles, eles são revolucionários. Cara, você tem que estar muito desconectado da realidade para acreditar nisso. Entendeu? Tipo, não, o capitalismo é o futuro.
entendeu? E isso é pura ideologia. Não há possibilidade de existir anarcapitalismo. É uma aberração filosófica, saca? Você não consegue justificar ele nem mesmo no plano abstrato. Por quê? Porque se você elimina o Estado, você elimina a propriedade privada, sem propriedade privada, sem capitalismo. Mas eles têm que acreditar nisso, porque acaba que eles servem aos liberais, saca? É o jardim de infância da Faria Lima, entendeu? Então, o anarcocapitalista, ele é o jovenzinho que ficou revoltado, mas quando ele crescer e entender que é tudo uma bobagem, ele vai ser um liberal. Então, e o liberal é o quê? O liberalismo é a antessala do fascismo, né? O neoliberalismo brasileiro, que nasceu lá na ditadura chilena do Pinochet, que o diga, né, senhor Paulo Guedes? Desde do começo da sua explicação, eu tô percebendo que tem a faixa etária da idade. Então, eu tava esperando chegar nesse momento que você ia falar, então, até quando ele chega ali nos seus 35, ele vira liberal. Aí eu nem precisa ser tanto, tá ligado? Ele já é liberal, né? Só que ele se acha mais avançado, não, porque eu sou revolucionário. Eles não usam esse termo, mas assim, é uma questão de implantar um novo sistema, e esse novo sistema é o capitalismo. Tipo, porra, caraca, mano. Eles iriam argumentar que não, a gente ia conseguir trabalhar pela manutenção das propriedades privadas com polícia privada, por exemplo. Sabe onde tem polícia privada? Lá na Somália. No Afeganistão, a polícia privada vai pra lá, porra. Vai pra Somália, liberal. Meu Deus. E aí você fala, caralho, isso é bizarro, cara. Isso daí, eu não consigo ver como isso não agravaria todos os problemas que nós temos. Só consigo ver isso agravando todos os problemas. E eu já vi gente falando, mas como é que a gente vai lidar, por exemplo, com essa profunda desigualdade que nós temos? A gente vira uma chave e de repente o Brasil vira ANCAP. E se não me engano, um dos maiores intelectuais aí do ANCAPistão, que eu não vou nem citar o nome também, ele baseou que a gente ia resolver o problema da pobreza com caridade. Ah, meu Deus. E o mais engraçado é que eles falam que o socialismo e o comunismo não vai dar certo, porque não tem como ter uma igualdade, porque o ser humano é ruim por natureza. Então ninguém vai querer ser igual a todo mundo. Mas aí o liberalismo vai dar certo? Como? Na base da caridade. Pô, meu filho vai chupar cocô. Faremos caridade. É uma das ideias. Caralho, irmão. Caralho, isso é bizarro. Por que não tá fazendo agora? Por que já não resolveu desse jeito? E os parça que faz as caridades, vocês vai lá bater. Exatamente. Aí vai o Padre Júlio entregar marmita e só falar que ele é um anticristo. Caralho, exatamente. Aí o tiozinho lá, votou em quem? Votou no Bolsonaro, não vai ganhar uma marmita. Que os liberais odeiam os bolsonaristas agora, né? Então é um negócio que eu fico pensando, caralho, velho, o negócio não progride. Cai num ciclo meio adolescente mesmo. Caralho, adolescente a parada. E é impraticável, é impraticável, porque eu penso assim, ó, eles defendem essa parada assim, não, eu vou defender a minha propriedade com cartórios privados. Mas vamos pensar uma coisa bem elementar, tá ligado? Que é o seguinte, tá, ok, você registrou a sua propriedade em determinado cartório privado. Então tá, eu vou lá num outro cartório privado e registro a mesma propriedade em outro. E aí, de quem é? Nós vamos decidir isso na porrada. No tiro. E aí, por isso que eu digo que o anarcapitalismo, na verdade, é um neofeudalismo. Porra, exatamente. Exatamente. Não só o anarcocapitalismo, a gente tá falando do anarcocapitalismo, mas eu classificaria o neoliberalismo igual. Porque a teoria dos neoliberais é o Estado mínimo. Não deve interferir em absolutamente nada. O Estado que não interfere em absolutamente nada. Por exemplo, o Paulo Cogos, ele defende que tenham polícias privadas. Que você tá maluco, rapaz. Porque basicamente é isso, você vai ter o seu feudo ali, você faz a sua lei, entendeu? Só que o que aconteceu quando o feudalismo surgiu? Você tinha, no Império Romano, já um nível de urbanização, de comércio, já tinha moeda, saca? Não era capitalismo, mas já tinham relações comerciais mais desenvolvidas. Quando tem a crise do Império Romano e o estabelecimento daquilo que a gente convencionou de chamar de feudalismo, Sabe onde que tem polícia privada? Nós temos polícia privada aqui no Brasil hoje. Sabe onde? No Rio de Janeiro. Cada facção tem a sua polícia privada. Toma conta do território, punem os crimes que acontecem no território, protegem a propriedade das pessoas dentro da comunidade, tanto que nessas comunidades, a grande maioria delas, você não pode roubar. Você é roubado, você é punido. Se você rouba, você é punido.
Aí como é que essas comunidades elas agem? Em cima de interesse. As comunidades não, desculpa, gente. Como que os criminosos que agem armados nessas comunidades, eles atuam com o grupo armado deles, indo contra outros grupos armados e entrando em guerra. Polícias privadas seriam exatamente assim. Aparece o comércio, desaparece a moeda, ou seja, aquilo que eles defendem é impraticável justamente por causa disso. Uhum. Então eu falo, os caras são neofeudalistas na cara dura, saca? Mesma coisa, essas paradas de polícia privada. Por que essas coisas têm que ser monopólio? Porque como é que você vai ter duas polícias, mano? Uhum. Ah, então assim, eu tenho a minha polícia, eu tenho a sua, nós vamos decidir na porrada. Que era literalmente o que acontecia no feudalismo. O senhor feudal era responsável pela segurança do feudo, ele tinha que ter a sua polícia privada, Sim. saca? Por quê? Porque se A um outro guarda. senhor feudal resolver invadir o seu feudo, ele vai ter que defender. E exatamente o exemplo que eu dei agora dos traficantes do Rio de Janeiro. Cada facção tem a sua polícia, que são os componentes armados. O PCC, o PGC aqui no Sul, aquele Novo Cangaço, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, Amigo dos Amigos. Cada um deles tem a sua própria polícia. Caralho, Então, na verdade, era a guerra que acontecia. E só que num ambiente de guerra, para usar uma linguagem liberal, que não existe ambiente de negócios. Por isso que isso desapareceu. Então, essas estruturas, elas precisam ser estruturas monopolistas. Uhum. Os liberais mais sofisticados, os Faria Limers, sabem disso. Só que o que eles querem? Eles querem que o Estado não faça porra nenhuma e só garanta a propriedade. Uhum. Porque aí o resto vira reserva de mercado para eles. Então, por isso que eu disse, o ANCAP, quando cresce, ele vira o Faria Limer. Uhum. Entendeu? Porque o ANCAP quer acabar com tudo. Não, o imposto é roubo, eu quero acabar com tudo. E aí o Faria Limer diz, não, nós vamos acabar com quase tudo. Porque a gente precisa da polícia para dar pau nos pobres para garantir a propriedade. Sim. E o resto é cada um por si, porque aí quem tem grana se dá melhor. Uhum. Então, Nossa, cara, que doideira. Parece eu fico lembrando daquelas leis nos Estados Unidos que se o cara pisa no seu quintal, você pode meter um tiro nele, tá ligado? É bem essa vibe dos caras, tipo, não, a minha propriedade. É um apego também com a cerquinha branca, o sonho americano, sabe? Exatamente. Tem a cerquinha branca E, ali pintada. e é bem legal citar Estados Unidos porque é profundamente bélico a parada, armamentista pra caralho. Você vai ver que todo Primitivo, ANCAP... né? Primitivo. O que eu vou fazer? Eu vou acabar com a desigualdade? Hein? Não vou acabar com a desigualdade. Eu vou dar uma arma na mão do cara ali e se alguém tentar roubar ele, dá um tiro. super armamentista. Nossa, cara. E é isso, cara. É resolver e entendendo, pô, eu já sou detentor aqui de capital suficiente para ter uma polícia muito mais da hora do que os favelados. Então acabou. O bagulho é fim do Estado. É bizarro, né? Porque se você enxerga o Estado como algo minimamente regulador ali, sabe, que tá segurando um pouquinho a coleira de certos pitbull, você ser ANCAP num país que existe miséria, é basicamente falar, não, foda-se, a gente não tem problema para resolver. Eu quero só pagar barato no meu PlayStation. Porra, essa participação do Humberto Matos no Desce a Letra foi maravilhosa. Vão ter outros cortes aqui no canal, com certeza absoluta. Eu vou partir.